Um bom dia aos nobres deputados e, lógico, pedir para que os deputados permaneçam, porque o que a gente vai falar aqui hoje interfere muito na vida do servidor público de Mato Grosso do Sul e também da sociedade, já que somos nós que zelamos pela sociedade através da segurança pública, da saúde e da educação. Agradecer ao deputado Paulo Correia pela oportunidade. E, em nome do Coronel Davi, meu amigo Coronel Davi, cumprimentar essa renovação da casa, que aí a gente espera, né, Coronel, que a gente tenha o mesmo apoio que teve do senhor na reforma da Previdência, sempre olhando com um olhar especial para o servidor público e para o Mato Grosso do Sul. Naquele momento o senhor votou com a gente e a gente espera, pelo menos, que esses deputados, né, nos ouçam e seja um debate salutar com todos. Eu tenho esperança que vocês vão estar sempre nos ajudando. E aí, é com alegria, como eu falei, que a gente vem aqui, né? Mas também é um momento de tristeza, porque, mais uma vez, a gente vem ter que defender o serviço público, o servidor. E a gente espera, os deputados que estão aqui, o presidente vai me lembrar, é a terceira vez que usa essa tribuna. Em 17 de setembro de 2015, vim aqui falar das OSs. OSs essas que a gente já profetizava, Kemp, num debate que fizemos em Ponta Porã, que as coisas ruins viriam para Mato Grosso do Sul e esse povo viria só para acabar com a saúde e levar o dinheiro do povo sul-motogrossense. Novamente, em 14 de novembro de 2017, viemos falar da reforma aos nobres deputados. E ali deixamos bem claro que não existia uma reforma, e sim uma maneira de se usar o dinheiro do serviço público para pagar o 13º. As promessas daquela reforma, nenhuma foi cumprida, que é o aporte dos imóveis que teria que vir para a nossa Previdência. Isso tem que ser fiscalizado dentro dessa casa, até hoje não veio. Mas hoje estou aqui para falar para os senhores da questão das 8 horas, conquista histórica do servidor público de Mato Grosso do Sul e não benécias. Conquistas essas de mais de 25 anos, onde foi negociado um não reajuste salarial e a retirada da alimentação dos funcionários. E hoje a gente vê ela como se o servidor público fosse preguiçoso, e o servidor público, bem os senhores sabem, não é isso. O servidor público, ele zela pela saúde, ele zela pela educação do povo, aos policiais que zelam pelo sono até dos senhores. Quando eles estão na rua, nós estamos dormindo. Então não somos preguiçosos, não somos marginalizados. Não queremos ser o problema desse Estado, e sim a solução. E o PDV, que aí eu gostaria que os senhores acompanhassem. Ele é ilegal, como alguns deputados me falaram? Não, ele não é ilegal. Ele pode até ser imoral com algumas coisas que eu vou elencar para os senhores aqui. Estudo efetivamente foi feito sobre 8 horas e PDV? Efetivamente. Não a grosso modo. Eu acredito que não. Porque no próprio decreto do PDV, depois de uma discussão com os servidores, com os presidentes do sindicato, foi deixada uma brecha para o titular da pasta se adequar. Isso depois de nós mostrarmos algumas preocupações. Vou falar aqui do pessoal da identificação da Polícia Civil, os papiloscopistas. Hoje eles trabalham mais de 8 horas. As pessoas têm a facilidade de agendar o seu atendimento para fazer essa identidade. Muitas vezes na hora do almoço, que o trabalhador não pode perder seu emprego, então ele tem que ir naquele horário. Será que com as 8 horas, com o intervalo de almoço, ele fará isso? A Casa de Saúde. Se vocês forem na Casa da Saúde, o maior fluxo na Casa de Saúde é antes das 8 da manhã e no horário do almoço. Que as pessoas deixam o seu trabalho para ir lá buscar um remédio para o seu ente querido. Doações na Hemorrede. Olhem a estatística, a maioria feitas na hora do almoço, porque a pessoa não pode perder o dia de trabalho. Se fala muito do Detran, que o Detran tem que abrir à tarde. Gente, o único lugar que fecha o Detran aqui na capital meio-dia é a saída de Rochedo, porque no shopping funciona até as 10 horas da noite. Então funciona mais que 8 horas. Só que o que estão vendendo para a população é que nós trabalhamos 6 horas. Isso não é verdade. Tem alguns setores que a pessoa fica taxada. Vou dar um exemplo para vocês, o IMOL. A Sejusp não tem um técnico em autópsia. Os técnicos de autópsia hoje são do Hospital Regional, em desvio de função, mas lá fazendo seu serviço. Em 2 locais, no IMOL e no Hospital Regional.
Só tem 3, Kemp, 3, que cuida da Grande Campo Grande e região norte hoje. Esse trabalho é um regime de escala de 24 por 48. Quando extrapola as 40 horas semanais, eles acabam entrando em horas excedentes e hora extra. Então ficou muito falado, parecendo que nós trabalhamos 6 horas e vamos para casa. Tem policiais civis papilocopistas no interior, que ele trabalha 6 horas na identificação ali, e 2 horas ele fica à disposição da autoridade policial. E se acontecer alguma coisa à noite, os senhores deputados do interior sabem que esse servidor vai lá atender. E está desenhado que parece que ele trabalha 6 horas diárias. Mas vamos lá. Qual que é a economia efetiva disso aí? A gente precisa entender. Eu não sou economista, fiz alguns números básicos. No caso do pessoal do ILDS aqui da educação, quando você aumenta para 8 horas, teoricamente você aumenta em 25% a carga horária dele. Legalmente, há ações a nível de Brasil, transitado, julgado, que isso é perda salarial. Isso os sindicatos vão entrar judicialmente. Mas vamos lá, a economia que estão fazendo com esse pessoal, que é o pessoal que tem o menor salário desse estado. Estou mentindo, Kemp? Né? Então vamos pôr uma base salarial aí do cara que já é antigo, de R$ 1.200. Se você economizar 25%, você economiza R$ 300 com cada servidor. Cada 4 servidor seria como se colocasse mais um. Tá? A economia no final é de R$ 1.800.000 mês. E aí eu vou mexer numa ferida que às vezes pode ficar nervoso com a gente. Mas a gente está aqui representando um fórum e a gente espera ser respeitado e não perseguido como alguns colegas têm sido perseguidos. Se você economizar com os 17 cargos que recebem como secretários nesse estado, com 17, não com 6 mil que economizam 1.800.000. Com esse 17 você economiza 442 mil mês. Por que os baixos salários têm que ser penalizados? Essa é a pergunta que o fórum deixa aqui. Vamos falar de privilégios. Porque quando a gente aceitou discutir às 8 horas, porque as entidades já deixaram bem claro, vamos fazer o debate que não anda acontecendo, já foi oficializado 6 vezes o governo para falar com o fórum, e infelizmente quando nos chamaram o projeto estava pronto e nos chamaram parcelado. Então, o diálogo, infelizmente, ao nobre Barbosinha, aqui o deputado, a gente pede que se abra esse diálogo realmente, que tenha esse diálogo com a entidade, não é o diálogo com o Bueno, não é o diálogo com o ILDS, é com os servidores públicos que nós o representamos, né? E lá foi falado o seguinte, já que lá atrás perdemos vale alimentação, perdemos tudo na negociação das 8 horas, cadê a contrapartida do governo? Nós precisamos, no mínimo, de alimentação. Os senhores deputados aqui sabem aonde se acha um prato de comida a preço popular nesse parque. Não, mas a gente vai dar o vale transporte. Aonde que em 2 horas você consegue pegar um ônibus aqui nesse parque e almoçar em algum lugar? Vocês sabem que os servidores não vão conseguir. Um servidor que ganha R$ 2.500 não é justo ele pagar o seu almoço também, além de estar aumentando a carga horária, que foram conquistas históricas. E aí a gente vai pesquisar, porque agora, coronel, está surgindo uma onda de denúncias, porque está existindo castas no Estado, os privilegiados e os que sofreram 4 anos e parece que vai sofrer mais. E aí os altos salários, com salários de 30 mil de soldo, recebem em média R$ 1.200 de vale alimentação, salário da maioria da categoria do ILDS, de vale alimentação. Será que é justo quem recebe 30 mil receber vale alimentação? E nós temos que arcar do nosso bolso? Essa é a reflexão. Eu fiz uma conta simples. Auxílio saúde, além da parte do Unisaúde, algumas categorias recebem 2 auxílios saúde a mais do que já se paga para o Unisaúde, que no nosso caso, o baixo clero, é o pessoal da CACEMES. Sabe quanto que recebe de auxílio saúde, coronel? Somando os dois, R$ 2.700. Fora que já tem o Unisaúde. Então eu não sei qual que é esse outro auxílio saúde. E agora, pasmem, o auxílio transporte de algumas categorias. Média de R$ 2.500. Eu peguei a gasolina mais cara de Campo Grande, Lídio. R$ 3.900, deputado. Ou 3,9 um litro.
Quando você divide esse dinheiro, pasmem, você compra 641 litros de combustível. Se você fazer uma conta simples, multiplicar, vamos pegar um carrão, não pode ser o popular não, um carrão que faça 6 km por litro, 6 km por litro, essa pessoa tem que rodar nos 22 dias úteis em média do mês, 170 quilômetros dentro de Campo Grande para ir trabalhar. Então não me parece muito um auxílio transporte, pode ser que seja um auxílio financiamento de um novo carro, posso estar errado. Enquanto nós, o dia que a gente desvia um passe que usou às vezes para levar um filho ao médico, que é o que você tem, não tem dinheiro, você perde o Vale Transporte. Então, somos solidários ao Estado, com certeza, com certeza. Mas queremos discutir as contrapartidas. Qualquer lugar com mais de 100 funcionários tem creche. Acabou de fechar uma creche no Detran. Ao mesmo tempo que está obrigando que ele trabalhe 8 horas, se fecha a creche. E aqui no parque? Esses pais que não vão voltar à tarde para casa, que às vezes o filho estava na escola de manhã ou na creche e ele ficava com o filho à tarde. Como que vai ser feito isso aí? É mais uma despesa que esse servidor vai ter? Então, eu vou ler um texto aqui, para reflexão dos senhores, que eu preparei o texto, que a gente acaba ficando nervoso, porque a gente já embateu muito, né, Reinaldo? Agora o embate vai ser com o nobre deputado Barbosinha, mas um legalista que é, a gente sabe que ele vai fazer com um olhar diferente também para a gente. Porque a gente não aguenta mais sofrer o que a gente tem sofrido nos 4 anos e vai sofrer agora. Isso aqui é um texto que nós, entre o fórum, e eu acredito que eu esteja falando em nome do fórum aqui, principalmente essa primeira frase, uma reflexão e providência dos nobres deputados. É importante salientar que compreendemos a situação financeira que o governo vem atravessando. No entanto, não concordamos que as medidas amargas só venham ao encontro dos servidores efetivos. E por que eu vou falar isso para vocês? Em dezembro de 2018, o governo aprovou um projeto de lei que trata da reestruturação dos cargos comissionados e seus respectivos vencimentos. Gostaríamos de saber, principalmente aos juristas aqui da casa, que mesmo ultrapassando o limite prudencial, a reestruturação desse cargo era possível? Nós viemos falando desde o ano passado que o limite prudencial está estourado. Como que você reestrutura e mudando salários? Os DGA eram um valor, o DCA é outro valor. E vão falar para mim que não, mas vamos lá. Para nós, há uma incoerência no que se refere à contradição dos temas em relação às despesas de pessoal. Uma vez que, em todos os cursos do governo, desde o ano passado até hoje, o que não é possível aumentar gasto com o pessoal, pois já ultrapassamos o limite. Ademais, retornamos a perguntar: era possível reestruturar o vencimento dos comissionados feito em dezembro? Era possível o aumento de 16,38 a secretários e governador? Se é para mexer no bolso de todo mundo, que se mexa em todos. E eu vou falar que aumentou a despesa quando se juntou o EAS. Porque a EAS é uma verba extraordinária. Mas, infelizmente, durante 3 anos, muitos cargos, e hoje com o Portal Transparência a gente consegue visualizar isso, com o Portal Transparência essas pessoas recebiam o DGA, mais um quantitativo médio variável, que hoje, juntado, dá um novo DCA do cargo. Tá? E aí é onde a gente entra na parte legal. Para finalizar. 1 minuto e 43 discordamos, segundos. Pois ao somar o vencimento do comissionado com o EAE, que era uma verba transitória e não incidia impostos, o mesmo que o governo diga isso, não acarretou em aumento de gasto? Acarretou sim. Porque quando você junta as duas verbas, implica em você pagar encargos sociais sobre essa nova verba, que você não pagava com o EAE. E aí, para piorar a situação, eu vou dizer para os senhores, os cargos comissionados que recebem dedicação exclusiva. Fala-se com a economia das 8 horas em 20 milhões, afetando milhares de trabalhadores. Se você mexer só na dedicação exclusiva dos comissionados, Kemp,
que é em média de 15% a 30% do salário, que já é um salário bom, e dedicação exclusiva para quê? Se ele já ganhou um cargo numa dificuldade que a gente está de emprego hoje. Ele tem que ter dedicação exclusiva, não passou em concurso. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade aqui. Só a economia, tirando a dedicação exclusiva desses comissionados, ela gira em torno hoje, já que o governo reconhece que gasta 11 milhões mês com comissionado, em torno de 21.450.000 ano. Já é maior que a economia de mexer com milhares de trabalhadores. Trabalhadores esses efetivos, concursados, que dão a sua vida ao Mato Grosso do Sul. Então eu deixo essa reflexão aos nobres deputados. Esperamos que essa casa consiga fazer um diálogo salutar e escutar os trabalhadores públicos de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, presidente.